Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando-se ele mesmo o Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com eles, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus,
Pegaram um certo Simão, Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, e os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fizeram assim com as árvores verdes, e o que não farão com as árvores secas. Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: Outro se salvou, salve-se a si mesmo, se é de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado e insultava, dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. E Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Ajoelhemo-nos. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir
viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como um fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como um fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, gostaria de transportá-los até Jerusalém. Uma grande multidão acolheu Jesus neste domingo de Ramos, cheios de alegria, cheios de fé, cheios de esperança. E esta multidão gritava: Hosana ao filho de Davi. E por que aquela multidão se expressava desta maneira? Porque acreditavam na pessoa de Jesus, confiavam das pessoas de Jesus. Elas tinham visto tudo o que Jesus tinha feito, os milagres, as palavras, as ações. Havia no coração daquelas pessoas uma confiança de que Jesus seria o libertador, o Messias prometido da parte de Deus. 7 dias depois, alguns dias, melhor dizendo, depois, não foi nem 7, alguns dias depois, esta mesma multidão, manipulada, enganada, seduzida pelos inimigos de Jesus, gritaram o quê? Crucificam. O mesmo povo que gritou Hosana ao filho de Davi, foi o mesmo povo que gritou crucificam. E gritaram crucificam por quê? Porque deixaram-se manipular, deixaram-se seduzir pela voz da mentira, pela voz dos inimigos de Jesus. Trago vocês de volta para o hoje da nossa vida. Somos também hoje chamados a assumir Jesus em nossos corações. Somos chamados a assumir Jesus como sentido da nossa vida, como o nosso Messias, como o nosso Redentor. Somos chamados a assumir Jesus como o nosso Rei e Salvador. Mas também, do mesmo jeito que no passado haviam vozes, pessoas contrárias a Jesus, também hoje nós temos muitas vozes, muitas pessoas
que não amam a Jesus, que querem ver a missão de Jesus, a palavra de Jesus, a igreja de Jesus na lama, no chão. E essas pessoas, como outrora, do mesmo jeito que usaram de falsas ideias, de falsos pensamentos, de enganações, também hoje elas procuram de muita forma nos enganar. Em diversos lugares no Brasil, nesta Semana Santa vai ter carnaval. Inclusive aqui no Recife. A internet está cheia de propagandas de bailes de carnaval. Como diz o ditado, o golpe está aí. Cai quem quer. O que leva pessoas num país de maioria cristã, isso é muito importante, num país de maioria cristã, onde mais de 90% da população se declara cristã, seja católica nos seus 61%, 62%, e evangélicos nos seus 30 e tantos por cento, como pode, num país cristão, em plena Semana Santa, em que se celebra o mistério da fé, acontecer uma festa de carnaval no tríduo pascal? É a arte do cão, só pode ser. E sabe o que é pior de tudo? É que muita gente que diz amar Jesus, que diz ter Deus no coração, vai estar lá com Bel Marques. Não é não? É. Por que as pessoas fazem isso? Porque tem vozes que colocam na cabeça das pessoas que isso não tem nada a ver. Padre, não tem nada a ver. Meus amados, tem tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Porque isso nasce de um sentimento de profundo desrespeito a Deus. E é por isso que volto na leitura à palavra de Jesus. Se estão fazendo isso com a árvore verde, imagine o que vão fazer com a árvore. O que Jesus está dizendo? Se estão fazendo isso comigo, que fiz o bem, que ressuscitei mortos, que fiz milagres, que sarei, que fui admirado e ovacionado pelo povo, Hosana Rei ao filho de Davi, imagine o que vão fazer com a gente. A igreja, a nossa fé, nos preparemos, vivemos tempo de perseguição. Eu fico imaginando como nós estaremos daqui a 30 anos. Porque as crianças não querem mais saber de Jesus. A grande maioria do jovem não quer saber de Jesus. A nossa alegria é as nossas ovelhinhas.
Mas, e aí? Daqui a 30 anos, como será? E toda vez que eu penso sobre isso, eu lembro aquela palavra de Jesus. Quando o Filho do Homem voltar à terra, será que ele vai encontrar a fé? Eu olho para Nosso Senhor e digo, Senhor, cuida de voltar logo. Porque o negócio está ficando difícil. E a grande pergunta é, o que nós podemos fazer? Rezar? É muito fácil rezar. Às vezes, quando você está diante de um grande problema que você não sabe o que fazer, você diz para a pessoa, vamos rezar. Rezar é maravilhoso, é importantíssimo, mas oração sem ação é vazia, é morta. É preciso que a gente tome uma atitude diante desta realidade. Nós não podemos ficar de braços cruzados, simplesmente esperando o mar pegar fogo para a gente comer peixe assado. A gente precisa, amados irmãos e irmãs, agir. A primeira frente da nossa ação, sim, tem que ser a oração. A gente precisa rezar mais. Nós rezamos pouco. Nós rezamos mal. A nossa oração, muitas vezes, é uma oração que expressa mais o nosso egoísmo do que a nossa fé. Quantas vezes o padre não acha um bilhetinho aos pés de Nossa Senhora? Ô Maria, me dê um notebook. Me dê um celular. Às vezes a nossa oração é uma expressão mais do nosso egoísmo do que da nossa fé. Por isso que nós precisamos melhorar a nossa oração. Porque se a gente não melhorar a nossa oração, a qualidade dessa oração, nós nos tornamos frágeis e podemos ser manipulados, como aquela multidão que um dia gritou Hosana e no outro gritou crucificado. O que foi isso? Um grupo que foi manipulado. E se a gente não tiver uma oração firme, forte, que nos coloque em comunhão com Jesus, qualquer um que chega, leva a gente. Somos enganados muitas vezes pela própria religião, que o que tem de lobos vestidos de cordeiro e arrebanhando gente para o matadouro, não está no gibi. Depois precisamos de formação, informação. Neste mundo de fake news, de mentiras, repetidas exaustivamente até se tornar verdades, nós somos o povo da informação, da verdade. Nós não nos contentamos com a mentira. A mentira não é a nossa praia. Porque o pai da mentira é o outro. O chifrudo. É ele que é o pai da mentira. Portanto, o povo de Deus não pode ser um povo que acredita em mentira, ou que propaga mentira, ou que vive a mentira. O povo de Deus é o povo da verdade, da informação, da formação. E a gente precisa disso se a gente quiser combater essa realidade. Outra atitude que nós temos para, de fato,
combater esta realidade de desordem que se implanta no meio de nós, é a vivência da nossa fé. Tem muita gente morna na fé. Tem muita gente que não vive a sua fé de verdade. Tem gente que tornou a fé um grande supermercado. Vai em busca do que precisa. Hoje o supermercado é isso. A gente vai lá buscar o que a gente precisa. Aqui no Brasil ainda existe a cultura da feira do mês, mas nos outros países acabou-se essa cultura. Ninguém mais faz feira para mês. Se compra o que vai usar hoje, para não haver estrago. O que é que eu vou usar hoje? Hoje eu preciso de 1 quilo de carne, vou lá e compro. E da mesma coisa, essa cultura do prático, do objetivo, entrou na fé. Então eu vou em busca do que eu preciso. Então eu preciso de uma missa, eu vou na igreja católica. Eu preciso de outra coisa, eu vou em outro canto. Estou com as minhas finanças em baixa, vou ali no pastor fulano, que ele tem uma benção, batata. Fui lá, posso até fazer dívida, vou lá, o pastor paga a minha dívida. Essa praticidade da fé. Não, a gente precisa voltar, amados irmãos e irmãs, à coerência da fé. Qual é a sua fé? Até que ponto você está disposto a viver a sua fé? A dar a sua vida pela sua fé. Veja o exemplo de Jesus. Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz, pela sua fé, para realizar a vontade do Pai. Nós estamos dispostos, como Jesus, a dar nossa vida pela nossa fé? Ou muitas vezes a gente tem vergonha da nossa fé? Ou muitas vezes a gente, no ambiente de trabalho da gente, tão hostil às vezes à nossa fé, a gente esconde a nossa condição de cristão, de cristã. Quantas e quantas vezes a gente jovem, no meio da faculdade, da universidade, da escola, a gente esconde a nossa condição de fé, porque sabe que se disser que no domingo foi para a missa, vai ser criticado, vai ser... Até que ponto nós estamos dispostos realmente a dar nossa vida pela nossa fé? Então, meus amados irmãos, essa situação de fragilidade que a gente vê na sociedade, no tempo, é responsabilidade de quem? Nossa. Porque nós estamos tibiosos, fragilizados na nossa fé. Muitas vezes a gente não vive essa fé de um modo autêntico, verdadeiro. Eu digo a você uma coisa muito interessante, não como crítica nem julgamento, mas apenas constatando. Tem muita gente que transformou a Semana Santa em feriado. Muitos católicos e cristãos que nesses dias, que seriam dias reservados para a vivência da fé, vão à praia. Vão tomar cerveja. Vão fazer churrascos. Cada um sabe o que faz. Mas veja, para o mundo, ao qual nós deveríamos ser luz, que nós deveríamos ser exemplo, se nós, os cristãos, vamos para as praias, transformar o nosso tríduo pascal num belo feriado,
O que é que a gente fala para o mundo? Que aquilo que a gente diz ser tão importante, não é importante como deveria ser. E aí abre espaço para que as pessoas façam carnaval em plena Semana Santa. Vocês não vão? A maioria, grande número de vocês não vão se embora, se divertir, descansar? Fica isso para a nossa reflexão. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está participando conosco pelas redes sociais, você é convidado também a refletir e a pensar sobre esta realidade. Até que ponto você, meu irmão, minha irmã, está disposto a viver a sua fé? Porque senão, meus amados irmãos e irmãs, se a gente não se fortalecer pela palavra, pela oração, pela vivência da fé, seremos mais um a gritar: crucifica-o! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,